Vale a pena investir no exterior mesmo morando no Brasil? A história até então tem nos mostrado que vale a pena sim. Se você quer entender mais sobre isso, se liga aí. E aí, aqui quem fala é Paulo Matheus e esse é o Universo Zero. Bom, turma, hoje eu estou aqui na tela do meu computador mais uma vez para discutir um assunto tão importante, principalmente nesse novo cenário. Nós estamos agora aqui no ano de 2023. Teve muita conturbação no que aconteceu ano passado, na questão política, na questão econômica do nosso país. E é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui tão importante para a gente, que é sobre a nossa vida financeira aí de forma internacional. Eu invisto no exterior desde junho de 2020, mais ou menos. Só que desde então eu sempre aportei pouco lá no exterior. E inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso de escolher mesmo uma corretora lá fora, que eu vou deixar passando aqui nos cards, que é um vídeo bem interessante do porquê eu escolhi aqui a Avenue, que eu estou trazendo aqui o site para vocês darem uma analisada. Ao meu ver, ainda continua sendo um local bastante interessante por ser uma empresa aí idealizada por brasileiros, que nos ajudam muito aí, principalmente para quem não domina o inglês, que eu também recomendo, é algo que eu venho fazendo e que vocês também façam, que é se aprimorar nessa língua. Mas na Avenue a gente tem acesso aqui, como eles mesmos falam, a mais de 8.000 ativos nas maiores bolsas de valores do mundo. E daqui já tem um ponto inicial do porquê eu acho interessante. Você investindo nos Estados Unidos e lá fora, você está investindo na economia mais forte do mundo. Você está dolarizando o seu patrimônio. Então aqui eu estou mostrando um pouquinho a respeito do site. Aqui eles já têm um sistema mesmo de banking, que você consegue ter sua conta, seu cartão aí que é usado a nível internacional, sua conta em dólar para usar no mundo, uma conta corrente americana para usar em mais de 150 países e dezenas de outras moedas. Avenue Bank é liberdade financeira para compras, viagens e transferências ao redor do planeta. Então eu vejo que aqui é algo promissor, muito interessante para o futuro. Acredito que logo mais vai ter um sistema aí de pontos e outros benefícios que eles vão ir criando com o tempo. Então eu vou deixar aqui o site, também vou deixar na descrição caso vocês queiram ver. Teve coisas interessantes, principalmente em relação ao Banco Itaú. Para quem não sabe, o Banco Itaú tinha uma participação antiga na XP Investimentos, que também é uma corretora aí que eu invisto há um bom tempo em segmentos aqui do Brasil. E normalmente quando o Itaú está por trás, resolve fazer parcerias ou comprar uma participação, a gente já vê aí um histórico de que essa empresa tende a se valorizar demais. Então essa participação que o Itaú teve também achei muito interessante mesmo. E aqui a gente vê sobre a solidez e experiência, quanto ele já tem custódia aqui, 1,5 bilhões de dólares, mais de 600 mil clientes, mais de 5 milhões de transações. Então aqui está o site, tem a versão aí para app, né, via iOS ou Android, e aqui é a minha conta. Tinha até algum tempinho que eu não entrava aqui na minha conta e resolvi entrar aqui junto com vocês. Hoje mesmo é aqui dia 7, então já tem uma notificaçãozinha aqui, novo pacote adicionado, que é um pacote que eu sigo com corretagens grátis. Aqui na Avenue você tem tanto a opção de operar de forma gratuita, ou você pode escolher um plano aí premium, que você tem algumas taxas, mas também tem alguns benefícios. Para o meu patrimônio hoje e a forma que eu lido com o dinheiro aqui no exterior, esse aqui já está excelente. Então a gente vem aqui nas notificações e tal.
Aqui na conta é muito simples, tanto para depósito, para retirada, como funciona o câmbio. Então aqui eles separam para a gente o que tem em dinheiro investido no Brasil e no exterior. Algo que eu acho muito interessante, que às vezes alguns de vocês podem ter até dúvidas, é em relação ao imposto de renda, né? Então aqui a Avenue ela nos dá alguns relatórios que facilitam demais esse processo aí de preenchimento da declaração. Eu mesmo que já tive muita dificuldade em relação a isso. Então ela tem um spreadzinho que tem muita gente que questiona na internet, mas eu acho muito interessante. De forma geral, se eu for olhar aqui meu patrimônio dolarizado, ó, tá por volta aqui dos $230, né? E algo que eu acho muito interessante aqui da Avenue e investir no exterior de forma geral em relação ao Brasil é a grande quantidade de ETFs das mais diversas áreas que você puder imaginar. Então, no Brasil, quando a gente escolhe investir, por exemplo, em um BOVA11, que é um ETF que replica aí a nossa Bolsa Brasileira, você não tem esse benefício de estar recebendo seus dividendos, ali de você poder escolher o que vai fazer com esse dinheiro. Já quando você investe no exterior, você tem toda essa praticidade. Então aqui, ó, basicamente, a minha carteira que eu construí há um bom tempo e venho caminhando com ela, ó, eu tenho dois ETFs e tenho só um estoque aqui, né, que é uma ação que é a da Apple. Eu já estava até analisando colocar na minha carteira a ação da Coca-Cola, mas eu ainda tenho visto que os ETFs vêm trazido uma grande tranquilidade para mim. Então aqui, ó, eu sigo com o ETF Voo, o ETF VNQ e as ações da Apple. Uma questão que é um pouco diferente em relação ao exterior do que no Brasil é porque você compra frações bem pequenas da empresa, né? Visto o tamanho do seu aporte e o dinheiro que você tem. Então, se eu for ver aqui, ó, eu tenho 0,27 aqui ações de Apple. De forma geral, a minha carteira está até bem equilibrada, vista a quantidade de aportes que eu tenho feito. Se eu for analisar aqui, ó, vou abrir junto com vocês. Aqui eu consigo ver nos relatórios a última vez que eu fiz um aporte aqui na conta. Então eu vou pegar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Bom, turma, eu estava até filtrando para mostrar aqui para vocês. Peguei aqui um período bastante antigo, vista a quantidade de tempo que eu estou sem aportar. Inclusive, o intuito aqui é mostrar para vocês que, de fato, eu vou estar aumentando os aportes aqui nessa carteira. E se eu for puxar aqui a última vez que eu tive mesmo um aporte, aqui a gente tem alguns dividendos, ó, que eu recebi de Apple. Mas se vocês forem olhar, já tem aproximadamente um ano que eu não aporto aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a última vez que eu fiz um aporte aqui mesmo. Ó, a última vez que eu coloquei dinheiro aqui nessa carteira, para vocês verem a estabilidade que ela tem em relação a equilíbrio, como ela vem lidando com o tempo, ó, foi dia 29 de novembro de 2021. Então aí um pouco mais de um ano já, um ano e alguns meses sem aportar. E aí, se vocês acompanharem, eu peguei aqui um filtro para a gente analisar, mas durante esse tempo, ó, foi sempre caindo ali um dinheirinho, aí já tem a retenção de impostos automáticos, aí tá, os dividendos, mas eu vejo que investir aqui é muito interessante sim. Então eu vou começar a aumentar os aportes aqui e também quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale mesmo a pena dolarizar o nosso patrimônio? Algo que é interessante que eu queria falar para vocês é que as coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente gosta de comprar, como os nossos celulares ou os computadores, eles sempre estão atrelados de alguma forma ao dólar.
em questão de peças. Então, eu vejo algumas pessoas dizendo que não compensa investir no exterior. Eu moro no Brasil, os meus gastos são em real, mas a gente sabe que quando a gente vai protegendo o nosso dinheiro em uma moeda forte, ela tende a se valorizar com o tempo. É claro que nós já vimos patamares aí do dólar estar bem próximo aos R$7, e eu acredito aí que mesmo num cenário de catástrofe econômica, igual a gente ainda tem acompanhado aí nos Estados Unidos, vale sim a pena. E eu vou ir crescendo essa carteira e fico aqui à disposição para tirarem dúvidas que vocês têm. Eu trouxe aqui de forma rápida um pouquinho. Depois, se vocês quiserem que eu analise cada caixa de ativos aqui para vocês entenderem mesmo como funciona, parte de cripto, tem aqui o home broker, né, que se assemelha bastante aí como já é feito no Brasil. E aqui é bem dividido a forma que você pode organizar suas coisas, ó. Então aqui tem meu portfólio, que é bem pequeno. Tem favoritos aqui, que são ações que eu acompanho de lá fora, que como são as maiores empresas do mundo, vocês devem conhecer grande parte delas, né? Como a Amazon, aqui a Alibaba, Berkshire, Disney, aqui tem o Google, ó. Então, investir nesse segmento é você investir no que realmente circula aí o capital do mundo inteiro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se abriu sua mente em relação aos investimentos aqui, me diga aí sua opinião, se você é contra ou a favor a investir lá fora. E se você é novo aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, que a gente ainda vai discutir bastante sobre essas coisas. Vocês vão poder acompanhar aí, ó, aqui eu mostrando mesmo a minha conta, colocando aqui a minha pele em risco. Se der errado aqui, vocês estão vendo, e também se der certo, que é o que a gente espera. Eu espero que eu tenha conseguido agregar aí a vida de vocês. No mais é isso, tudo de melhor sempre e até mais.